Português Podcast é mantido por publicidades e doações. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos indicar para um amigo ou apoiar o nosso trabalho através do PayPal. Basta procurar no nosso e-mail idioma.português.podcast@gmail.com e enviar a quantia que desejar. Este e-mail também é um canal para falar conosco. Envie sua crítica, sugestão de pauta ou abraço caloroso. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Caso queira mais informações sobre o podcast, procure-nos no Instagram, YouTube ou no nosso site, na descrição do episódio. Lá você vai encontrar as transcrições e mais detalhes sobre a gente. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Português Podcast, o podcast semanal para você aprender português treinando sua escuta. Episódio 55. Os fusos horários brasileiros. Os fusos brasileiros se tornaram um pesadelo para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em 2022 no Brasil, pois a diferença de horários no território brasileiro pode atrapalhar as eleições. O sol nasce para todos, isso é chavão, mas ele nasce em horários diferentes para cada um, e o Brasil, por ser um país de dimensões continentais, tem 4 horários diferentes para cada nascer do sol. Temos o fuso de Fernando de Noronha, o fuso de Brasília, que é o oficial, o fuso do Amazonas e o fuso do Acre. Toda essa profusão de horas diferentes para o mesmo dia podem causar confusões em eventos nacionais, como o Enem, por exemplo. No ano de 2022, a grande questão é a realização das eleições. O fato de o Acre votar antes de São Paulo faz com que a contagem de votos seja terminada com certo atraso em relação ao horário oficial de Brasília, e favorece a proliferação de fake news e teorias da conspiração sobre a contagem de votos. Logo mais falaremos sobre o que é um fuso horário e a possível solução do TSE para o problema. O Português Podcast volta já. Olá, ouvinte, meu nome é Leonardo e estou passando aqui brevemente para dizer para vocês que se você tem gostado do nosso conteúdo aqui, não hesite em deixar um like, em ativar o famoso sininho e deixar algo nos comentários aqui embaixo. Pode ser alguma sugestão de algum episódio que vocês queiram escutar, alguma reclamação também, mas é isso. Fico por aqui e bom episódio aí para vocês. Tchau, tchau. Voltamos, ouvinte. O TSE tem como uma das soluções possíveis de uniformizar a votação para o fuso de Brasília, que é oficial. Mas o problema aí estaria na logística da votação, pois as pessoas do primeiro fuso horário iriam votar mais tarde e as pessoas do último fuso horário iriam votar muito mais cedo. Isso iria acabar prejudicando a taxa de votantes daquela eleição. O problema não é nada trivial. Para o ouvinte que não sabe o que é um fuso horário, nós explicamos. A Terra é redonda, certo? Bem, o Sol só ilumina parte dela cada vez. Isso faz com que países com uma grande extensão longitudinal tenham vários horários diferentes. É o caso dos Estados Unidos, por exemplo. O Sol não cobre todo o território de uma só vez, então enquanto algumas áreas estão amanhecendo, em outras está anoitecendo. Cada fuso horário corresponde a um horário padrão para aquela região, então o Brasil tem como horário padrão o de Brasília, de modo que os outros estão atrasados ou adiantados em relação ao horário oficial. O horário de Fernando de Noronha está adiantado 1 hora em relação ao horário padrão de Brasília. Já o horário padrão do Acre está adiantado 2 horas em relação ao horário padrão de Brasília. É isso, ouvinte, ficamos por aqui, agradecemos a fidelidade e esperamos que tenham gostado do episódio de hoje. Até o próximo, Português Podcast, o Brasil via rádio.